Estamos de volta com muita informação e prestação de serviços para você no Balanço da Economia. Eu estou com o professor Reginaldo Gonçalves, ele é coordenador do curso de Ciências Contábeis da Faculdade Santa Marcelina e mais uma vez está aqui no estúdio do Balanço da Economia para explicar para a gente o que é Bolsa de Valores, o que é mercado de capitais, o que é mercado de ações. Professor, mais uma vez, obrigado, viu, pela sua disposição de estar aqui no Balanço da Economia mais uma vez, aí, pela terceira vez contribuindo com a gente. Professor, o que é mercado de capitais? Não é? A Bolsa de Valores de São Paulo tem dedicado o tempo dela para atrair os pequenos investidores para o mercado de ações, não é? Para quebrar aquela teoria de que em mercado de ações, né, em compra e venda de ações, só se mete quem tem muito dinheiro. Isso é verdade? Como que ações realmente é um mercado para quem tem pouco dinheiro? O mercado de capitais ele surgiu em virtude da necessidade das empresas buscarem recursos que são mais baratos para que elas financiem suas operações. No momento em que essas empresas começaram a entrar dentro do mercado de capitais, ela começou a socializar a empresa para grandes, médios e pequenos investidores. Nossa cultura brasileira, o pequeno investidor ainda não tem segurança e confiabilidade do que é ser um acionista, do que é ser um sócio de uma empresa. Ele não tem ainda o perfil de um investidor que ele pensa no futuro de receber dividendos dessas empresas, como é no mercado americano, que é tão ativo com relação a isso. Então ainda falta muita coisa ainda para o mercado doméstico, para o brasileiro, aprender com relação a isso. O que acontece? Hoje a Bolsa de Valores ela está estimulando os pequenos investidores e mostrando que a Bolsa ela está aí não só para o grande ou para quem tem muito dinheiro, mas para quem tem pouco dinheiro e que pode direcionar esse recurso para a Bolsa. O grande problema é que esse é um mercado muito volátil e sendo um mercado muito volátil, quem investir numa ação não sabe amanhã se ele precisar resgatar, se ele vai ter o mesmo valor investido, um valor maior ou um valor menor. E esse é o grande risco do negócio. Professor, é justamente isso. Hoje 20%, né, dos investidores da Bolsa de Valores são da classe C. Né? Isso é comum, esse aumento, né, essa alavancada de pessoas da classe C entrarem na Bolsa, isso é um reflexo do quê? Da economia atual? A Bolsa de Valores é mais uma opção de investimentos. Então, quando você percebe que a classe C ela está aderindo a esse mercado, qual é o objetivo? Ela pegar os diversos investimentos e fazer uma carteira de investimentos para que ela possa ter a possibilidade de um rendimento médio maior. Quando você investe, por exemplo, numa poupança que você está limitado a 6% ao ano, quem investe numa ação, o que ele busca? Ele tem um rendimento superior aos 6%. O pequeno investidor ele não vai largar da poupança, mas ele pode, com isso, flexibilizar o rendimento e ter um rendimento maior. Agora, para isso, ele precisa conhecer o mercado, porque o mercado é muito volátil, é um mercado que precisa ter uma atenção, uma educação continuada bastante grande. O que a Bolsa está fazendo é socializando, permitindo que essas pessoas conheçam a Bolsa, conheçam o mercado, conheçam ações, para que essas pessoas tenham uma segurança maior para investir esses recursos. O professor Reginaldo Gonçalves acabou de comentar que as pessoas precisam de informação. E mais uma vez eu toco nesta tecla. Você que está em casa assistindo o programa, se você quer investir em alguma modalidade de investimento no mercado financeiro, vá atrás de informação. Converse com pessoas que possam te orientar. Procure sites na internet, leia jornal de economia, os cadernos de economia dos jornais, assista a TV, os programas de economia. E nessa questão de educação que o professor acabou de comentar, a própria Bovespa, né, a Bolsa de Valores de São Paulo, ela oferece cursos gratuitos, de graça, para qualquer pessoa que queira aprender como que funciona o mercado de capitais. É só entrar no site da Bovespa e procurar lá que tem as várias opções em dias, na semana, enfim. Né? Professor, a Bolsa ela perdeu em rendimento nos últimos 10 anos para os títulos do Tesouro Direto, não é? Por que ficou abaixo? Sendo que a gente vê, não é, as opções aí, esse sobe e desce de ações, o mercado internacional, a crise que está lá fora, está influenciando a nossa Bolsa de Valores aqui no Brasil?
O presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, afirma que levantamentos internacionais revelam que os mercados de ações de muitos países tiveram prejuízo de 10 trilhões de dólares. Tombini avalia que essa perda de riqueza tem efeito negativo e perverso sobre o comportamento da economia dos países envolvidos. O valor equivale a quase o dobro do PIB da China, que em 2010 chegou perto dos 6 trilhões de dólares. Apesar de a economia brasileira apresentar boas condições para reagir à crise econômica mundial, os economistas afirmam que a indústria do país pode perder espaço para os produtos importados. Para empresários e especialistas, isso não ocorre por incompetência da indústria, mas porque o Brasil está muito caro, o que dificulta as exportações brasileiras. Para alguns especialistas, o governo precisa ampliar esforços para melhorar a situação da indústria, que é crítica por conta da perda de competitividade. Por ser um instrumento volátil de negócios, qualquer repercussão interna ou externa com relação aí à economia, ela vai causar esse impacto. Pode ser para aumento ou redução, porque dentro da Bovespa existem diversas empresas de capital aberto, e essas diversas empresas podem ser importadoras e exportadoras, podem só trabalhar no mercado interno com diversos produtos ou não. E cada um desses segmentos ele pode ser beneficiado ou prejudicado. Então, a busca pela ação, a procura pela ação vai depender muito do rendimento que ela oferta através dos dividendos e da procura, porque a lei da oferta e procura é que impera dentro desse mercado. Guido Mantega garante que a crise econômica internacional, principalmente na Grécia, não deve levar o governo a adotar novas medidas, entre elas uma mudança no imposto sobre as operações financeiras. Ele destacou que os mercados hoje estão mais tranquilos e que nada mudou em relação à gravidade da crise e que as medidas de segurança que deveriam ter sido adotadas pelo Brasil já foram anunciadas, como o ajuste fiscal para o mercado interno. O ministro reforça ainda a sugestão apresentada pelo Brasil para a criação de um novo fundo europeu com mais capacidade para prever e lidar com crises. O balanço para o crescimento do Produto Interno Bruto no Brasil no segundo trimestre do ano indica uma queda do ritmo de crescimento da economia. A trajetória de esfriamento vem sendo registrada desde o quarto trimestre de 2010. Medidas de restrições ao crédito adotadas no final do ano passado, por exemplo, são apontadas como as responsáveis pelos resultados. Em valores, a alta do PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, chegou a R$1 trilhão. Quem puxou para cima o desempenho da economia foram as empresas de prestação de serviços, que superou setores como indústria e agropecuária. Na comparação com o segundo trimestre do ano anterior, o PIB cresceu 3,1%. Nos últimos anos, a economia do país cresceu 4,7%. Uma última pergunta, professor. Para quem está em casa, na hora de investir na Bolsa, qual o melhor caminho? Investir e esquecer o dinheiro lá? Ou a pessoa pode ficar sacando? Quem entra nesse mercado tem que colocar um dinheiro que ele não vai necessitar no curto prazo, porque o objetivo de investir na Bolsa é longo prazo. E aí, o que ele vai ganhar com isso? Ele vai receber os seus dividendos, que é o quê? Parte do lucro que essas empresas estão partilhando para todas aquelas pessoas que compraram ações. E isso que é importante. O período mínimo que você precisa depositar o dinheiro lá em Bolsa de Valores, investir em ações, é de no mínimo de 5 a 10 anos, sem mexer no dinheiro, para que ele possa render um bom retorno aí do seu dinheiro. Professor, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no Balanço da Economia. Espero que o senhor possa voltar em outras ocasiões. Ok, agradeço o convite da RIT. Muito obrigado. O Dinheiro e Negócios fica por aqui. Você pode assistir pela internet. dinheiroenegócios.blogspot.com. Muito obrigado pela sua companhia. Boa sorte. Tchau.